Então, vamos lá para a parte 2 desse vídeo, né? Vamos para essas intervenções em cada uma das 4 causas que a gente conversou, tá bom? E a primeira delas era ansiedade, estresse, né? Então a gente tem que pensar em estratégias que dão vazão ao estresse ao longo do dia. Não adianta a gente pensar que existe uma fórmula mágica que vai fazer o nosso estresse desaparecer somente à noite na hora de dormir. Então existem algumas coisas que a gente tem que fazer durante o dia para conseguir ir modulando e reduzindo esse estresse já desde o começo do dia, tá bom? Uma primeira super importante e não gostem menos de mim por isso. Precisa reduzir a cafeína, tá? Então, qual que é o ideal? O ideal seria você retirar a cafeína da sua vida por 7 dias, tá? Até consumir um descafeinado, tá? Então, 7 dias consecutivos. Durante uma semana, você retira a cafeína da sua vida, vê se isso tem impacto ou não, e depois a gente reintroduz o café de maneira adequada, tá? Não tão exagerado, em concentrações e doses menores, tá bom? Agora, se não for possível retirar o cafezinho da manhã, né, que é aquele estimulante, tudo bem, tá? Mas as pessoas que têm problema de insônia, principalmente problemas sérios, elas realmente a partir das 3 da tarde não devem consumir cafeína, e isso inclui os chás que também são estimulantes, né? Como chá mate, chá verde, chá preto, todos os chás que são estimulantes, tá bom? Então, esse é um ponto, né? Outro ponto, algumas ervas, né, alguns chás que ajudam a reduzir a resposta do nosso corpo ao estresse, tá? Alguns deles, mais conhecidos, né, camomila, erva doce, erva cidreira, tá? E existe um, lembram do GABA, né? Existe um que ele ajuda literalmente a chamar o GABA, tá? O nome dele é ashwagandha, ashwagandha. Depois dá uma pesquisada na internet, tá bom? Existem outros como erva tulsi, tá? Que é bastante utilizado, muito bom. O ginseng brasileiro. Então, esses são chazinhos que você pode sim começar a consumir. E lá no final, quando eu falo das estratégias ao longo do dia, manhã, tarde, noite, eu dou exemplos de horário, né? Onde você pode incluir cada um desses chás, tá bom? Eles ajudam realmente a modular a resposta do estresse. Exercícios físicos são muito importantes também. E aí é bom a gente fazer uma distinção entre os exercícios físicos, tá? Então, se é uma atividade física com o intuito de dar vazão ao estresse, é importante que ela seja uma atividade que utiliza a função cardíaca, tá? Então, uma atividade um pouco mais intensa, um pouco mais acelerada, mais agitada, tá? E isso é legal de acontecer mais para o período da manhã, tá bom? Mais cedo, porque quem tem essa questão com a insônia, se ela fizer uma atividade física intensa à noite, ao invés dela se acalmar, é capaz que ela se agite mais, porque vão liberar outros hormônios, como adrenalina, né, no nosso corpo, e aí pode ser que a pessoa tenha um efeito contrário, tá bom? Sobre as estratégias para causa número 2. Então, a gente precisa de ações anti-inflamatórias, né? A presença de frutas vermelhas é importante, tá? Então, onde você encontrar flavonoides, polifenóis, resveratrol, são fontes importantes de antioxidantes. Lembra que o estresse oxidativo anda junto com a inflamação e de anti-inflamatórios, tá bom? Ômega 3, vitamina D são super importantes. Então, se você não tem uma boa fonte alimentar, tá, desses nutrientes, é importante que você faça uma suplementação deles. Claro, sob orientação, tá, e assistido por um médico ou nutricionista, tá? E as estratégias para agirem na causa número 3, que são as alterações no ritmo circadiano, é importante definitivamente a gente cuidar também desse ponto. Todos são importantes, né? Cada um pelos seus motivos. Mas por quê? Quem tem alterações no ciclo circadiano, o ritmo circadiano, tem uma tendência maior a desenvolver resistência à insulina, tá? Então, se tornar um pré-diabético, tá? E a tolerância aos carboidratos, num geral, vai ficando cada vez pior quando a gente desenvolve esse quadro, tá bom? Algumas estratégias importantes, tá? Então, estudos mostram a importância dos 2 ciclos
claro e escuro, tá? São dois ciclos que o nosso corpo tem muito presente. Então, se é dia, tá claro, ele vai agir como se tivesse dia. Se de noite está escuro, ele vai agir e secretar os hormônios e tudo mais que são pertinentes ao momento da noite, ao momento do descanso, tá? E se a gente não se expõe adequadamente ao claro e ao escuro, causa essa desregulação no nosso ritmo circadiano. O que, que eu quero dizer? Tá? Dentro do nosso corpo existem relógios biológicos. Se a gente não se expõe à luz de dia, ele não entende que é dia. Se a gente se expõe demais à luz à noite, ele fica confuso. Né, os nossos relógios não são ativados no momento certo e não desempenham um papel adequado na hora que ele tem que desempenhar, tá? Então, esses relógios internos, eles determinam, por exemplo, só um exemplo para a gente entender a importância do ritmo circadiano aqui dentro do processo de emagrecimento, eles determinam a forma como a gordura do seu corpo vai ser armazenada ou não. E aí, será que é importante para o emagrecimento? Tá? Bem como a velocidade do metabolismo, que a gente já falou também um pouquinho, né? Que tem a ver com sono, tem a ver com o ritmo circadiano também, tá? Então, se o ciclo está desregulado, podem ocorrer várias alterações nesses parâmetros que não é interessante para a gente aqui dentro do programa, tá bom? Então, sim, definitivamente é muito importante se expor à luz solar. Então, acorda de manhã, né? Quem tá aí na pandemia em casa e tudo mais, ou quem já tem que sair para trabalhar, ótimo, porque já vai se expor à luz de alguma maneira, né? Quem não, que tá em casa, enfim, acorda um pouquinho mais cedo, dá uma caminhada na rua, tá? Se expõe à luz realmente, tá? Até importante porque você já toma um sol e já adquire a vitamina D também, tá bom? Então, faça essa caminhada aí ao acordar, que é importante. E a nossa quarta causa de insônia, né? Existem também estratégias, que são moduladores de hormônios e de neurotransmissores, tá? A gente falou do chá que ajuda a chamar o GABA, né? Então, existem chás que vão fazer essa modulação, tá bom? E alguns nutrientes também ajudam na produção desses hormônios, tá? Então, por exemplo, o próprio GABA, né? A vitamina B6 é bastante importante para a produção de GABA, então pode ajudar a modular, tá? Então, sempre procurar os alimentos que vão te ajudar nessa regulação, tá? Não consumir alimentos aleatórios, mas a gente focar sempre na função daquele alimento e no benefício que aquilo vai trazer para o nosso corpo. Magnésio, se você é uma pessoa que já consome magnésio, ótimo. Se você não consome, pode te ajudar, tá? E aí vai muito de organismo para organismo, porque existem vários tipos de magnésio, então pode ser que tem gente que se adeque, por exemplo, ao glicina e não se adeque ao L-treonato, tá? Então isso é muito individual. Pode mexer no intestino de algumas pessoas ou não, e aí vai variar de fato de organismo para organismo, tá? Tem gente que talvez vá se sentir mais ativo quando toma um magnésio. Então, se o magnésio ativa você, é interessante você tomar ele de manhã. Se o magnésio te acalma, é interessante você tomar à noite, tá? Então, essa é uma estratégia bastante utilizada também. As ervas que a gente falou, né? Falamos de camomila, falamos de erva cidreira, passiflora, valeriana, mulungu, tá? E lavanda. E lavanda, inclusive, gente, pode ser utilizado na forma de óleo essencial, tá? Então, ele pode ser usado como difusor em casa, se você tem aquele difusor de ambientes, pode ser aquele de madeirinha, né, que tem os palitinhos, assim, pode ser aquele difusor que é colocado na parede, aí ele, de tempos em tempos, ele elimina ali, né, solta ali a substância que se propaga pelo ar, ou ele pode ser utilizado na forma de óleo essencial mesmo. Então, se você é uma pessoa que trabalha sentado, né, ou trabalha dentro do carro, dirigindo, enfim, você pode ter com você um aromatizador de ambiente mesmo, né? Então, colocar em cima da sua mesa o difusor ou colocar no cheirinho do carro, tá? Então, adotar essas estratégias. Por isso que é legal, né, você perceber que são estratégias realmente ao longo de um dia, né? Então, não é assim, de noite eu vou tomar melatonina, vou dormir, pronto, e acabou. Tá? Então, realmente é fazer esse trabalho constante ao longo do dia até que a gente regule o nosso ciclo de novo, regule o nosso sono de novo, e aí a tendência é só melhorar, né? Vamos lá, então a gente chegou finalmente na parte da estratégia do nosso dia, tá bom? Então eu separei entre manhã, tarde e noite. Então vamos lá. De manhã,
A gente tem shots, né, que são anti-inflamatórios. Então, por exemplo, a cúrcuma pode nos ajudar muito aqui, tá bom? Então, fazer um shotzinho sempre com uma base ácida ou limão ou vinagre de maçã, preferencialmente orgânico. A gente dilui sempre em bem pouquinha água, porque a gente quer um efeito concentrado, né? Quer que aquilo realmente chegue no organismo de uma vez, assim, né? E acorde o organismo. Então, se a gente dilui muito, a gente tem um aproveitamento um pouco menor desses nutrientes, tá? Então, a cúrcuma realmente é interessante. E lembrando que para ativar a cúrcuma, a gente precisa de pimenta preta. No caso, o que a gente mais utiliza é a pimenta do reino mesmo. E é sempre assim, uma pitadinha de pimenta e uma colherzinha de chá, tá? Para preparar esse shot aí pela manhã. O que é legal? Acordou, tomou o shot, espera mais ou menos 1 hora para que você possa se alimentar, tá? E aí, nessa 1 hora de intervalo, eu recomendo que você vá caminhar, né? Então, se expor à luz aí nesse momento, volta e já faz a refeição, tá bom? Então, para quê? Para dar tempo não só do nosso corpo acordar, como do shot fazer efeito. Senão, se a gente toma um shot, já toma um café da manhã logo por cima, a gente tá, né, no estômago, né? As substâncias se misturam, então acaba que não vai chegar somente a cúrcuma lá no nosso intestino para absorção, tá bom? Então é interessante sim dar esse tempo para qualquer shot, tá? Não só esse, tá? As frutas vermelhas que a gente falou, né? Aquelas fontes de polifenóis, de fitoquímicos, tá? Que tem ação anti-inflamatória. Se você, aquilo do ômega 3, então se você é uma pessoa que vai precisar suplementar ômega 3 nesse horário da manhã, é bastante interessante, tá bom? E se você for utilizar um magnésio da manhã, também é um bom horário aí após o café da manhã. E aí praticar aquele exercício físico que a gente falou também, que é um exercício físico que exige mais esforço cardiovascular, né? Que é aquele que vai realmente dar uma liberada ali no estresse e tudo mais, e mesmo que ele te deixe um pouco mais agitado, tudo bem, porque tá de manhã, e de manhã é a hora que o nosso metabolismo está mais acelerado, então é realmente um bom momento para fazer atividade física, tá? Vamos lá, período da tarde. Após o almoço, é interessante um chazinho de erva cidreira, de capim cidreira, de erva tulsi, tá? Após o almoço, sempre 1 hora, 1 hora e meia depois de comer, tá, gente? Ou depois das 3 da tarde, tá? Talvez seja até melhor. Por quê? A gente não deve consumir líquidos, tá? Logo em seguida da refeição, porque pode prejudicar a nossa digestão. E aqui no caso, é mais ou menos a questão do shot. Então, o shot a gente quer que ele tenha um efeito legal, então a gente precisa esperar realmente o almoço, né? Completar ali a digestão, ou mesmo adiantar bastante a digestão, para que daí a gente entre com o chá e o chá tenha algum efeito, tá certo? Então, esses chás são bastante recomendados nesse horário, tá? E aí, lá para umas 4 horas da tarde, né, a gente toma o nosso último café do dia, se for o caso, né? A menos que, como eu já disse, se você tiver muito problema com insônia, realmente não é interessante você ter esse café à tarde. Seria legal você manter somente o café da manhã, tá? Café preto da manhã, tá bom? Final de tarde, vamos lá, finzinho da tarde, 5, 6 horas, chazinho de camomila ou erva cidreira novamente. A erva cidreira é muito interessante porque reduz a compulsão por doce, tá? E aí não é o chá milagroso que você vai tomar e vai ter, não vai mais sentir vontade de comer doce, porque tem muita gente que tem nesse horário a vontade de comer doce. Só abrindo um parênteses, então, por que dá vontade de comer doce nesse horário? Lembra que a serotonina cai nesse momento, que é o hormônio da felicidade? Nosso cérebro tenta compensar o efeito da serotonina, né, que é de trazer essa sensação de bem-estar, de alegria, tá? E aí ele vai buscar de outras formas, né? E o açúcar traz uma sensação parecida, não é a mesma coisa, tá? Então, por isso que ele tenta compensar, tá certo? E aí, quer dizer, a erva cidreira vai ter um efeito o quê? Cumulativo, assim como todas as outras ervas. Nenhuma é milagrosa. Então, de verdade, tem que tomar ao longo de uns dias, né? Para que você possa começar a sentir o efeito da erva, tá bom? E então, finzinho da tarde, também um chazinho de passiflora vai bem, tá? À noite, e aí tem bastante recomendação, mas não são passo a passo necessariamente para você seguir. Muitas coisas aqui são para você refletir sobre como está a sua vida e quais são os seus hábitos à noite, tá? Porque o que acontece? Geralmente a gente chega cansado, né? E ou a gente vai deitar no sofá, assistir jornal,
assistir um filme, alguma coisa assim, ou a gente chega em casa, vai começar a resolver problemas da casa, né? Vai ver os filhos, vai ver a questão da lição, da escola, disso, daquilo, vai encontrar, né, o marido, e aí tem sempre um problema para resolver, uma coisa para ver e tudo mais, e isso acaba aumentando os níveis de estresse da gente, tá? Então não é hora de TDR, não é hora de dar bronca no filho, não é hora de brigar com ninguém, tá? E muito menos de resolver problema, é hora de você começar a se acalmar. É a hora que o ciclo, lembra, claro, escuro, dia, noite. Então agora é a hora que está entrando, né, o período noturno, quando o seu corpo começa a se preparar para dormir, tá? Então é um momento realmente de relaxar, tá? Então escolha muito bem os programas que você vai assistir na televisão, tá? Prefira filmes do tipo comédia, filmes mais leves que você vai rir, que você vai relaxar, de fato, tá bom? E evitar esse tipo de conflito, tá? Durante a noite aí. Outra coisa que geralmente a gente faz é pegar o celular e ir para as redes sociais. Talvez não seja uma boa opção, tá? Serve para você pensar. Se você está abrindo a rede social para trabalhar, tá aumentando o estresse. Você está abrindo a rede social para ver que a grama do vizinho está mais verde que a sua, também talvez não seja uma boa opção, tá bom? Então vamos repensar aí os nossos hábitos noturnos, tá certo? E por que um filme de comédia ou coisa do gênero, né? Não posso escolher qualquer filme. Se você escolhe um filme de suspense, um filme de terror ou algum outro filme que te deixa estressado, tenso no sofá, vai aumentar os níveis de cortisol. E o cortisol é estimulante, é estressante. Vai provavelmente prejudicar o seu sono. E aí, por mais que você não sinta nada, às vezes a pessoa assiste um filme de terror e tá tudo bem, né? Tá rindo lá. Mas isso não é em nível consciente. Você pode até não se sentir abalado, não ter nenhum sintoma, não ficar com palpitação, não ficar com medo, não ficar nada. Mas só que isso é fisiológico, tá? Então são as reações do nosso corpo. Nosso corpo vai secretar os hormônios e você não vai sentir que está sendo secretado. Tudo bem? Então é uma reação fisiológica involuntária. Então realmente a gente tem que cuidar bastante dessa parte do que é que a gente está absorvendo, o que é que a gente está pondo para dentro da nossa cabeça nesse horário da noite, tá? E aí é um bom momento para você fazer o quê? Listar as atividades e problemas pendentes que não foram resolvidos hoje, precisarão ser resolvidos amanhã, tá? Passa tudo isso para um papel, faz uma listinha mesmo, tá? Deixa lá que amanhã você vai resolver. O que não é legal é você tá lá relaxando, deitado no sofá e lembra, nossa, eu tenho que fazer isso aqui amanhã. Pronto, já deu um alerta no seu cérebro. Ou pior ainda, você deita na cama e começa a fazer uma lista mental de tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Aí você lembra de milhares de problemas e vai dormir com aqueles problemas empilhados na sua cabeça. Imagina o efeito que isso tem no nosso corpo, no nosso cérebro durante a noite, tá bom? Então, isso atrapalha o sono. Faz uma listinha antes de deitar, tá? Já deixa todos os problemas lá no papel e tira eles da sua cabeça, tá bom? É um bom momento para quê? Para você cuidar de você. Então, para você encontrar uma atividade que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer paz naquele momento, tá? Então, é um carinho que você pode fazer em você toda noite, ou mesmo que você não possa fazer todas as noites, pelo menos algumas noites na semana, tá? Do que você está falando, Rani? Vamos fazer uma esfoliação nos pés, vamos fazer um spa nas mãos. Se você gosta de atividades manuais, agora é um ótimo momento, tá? Vai fazer um banho de ervas, né? Gostoso. Meditação, tá? Então tem várias coisas que a gente pode pensar em fazer. Gente, última refeição do dia, sempre por volta de 18, 19 e no máximo 20 horas, tá? No máximo 20 horas. Realmente a gente tem que fornecer esse tempo de descanso para o nosso corpo, para ele se recuperar, tá bom? Para ele realmente poder trabalhar. Enquanto a gente está em digestão, ele está trabalhando na digestão, né? Então, quando realmente né, não tem ingestão calórica, não tem ingestão de alimentos, ele começa a trabalhar em outras coisas. E à noite a gente já sabe que ele trabalha muito, né? O que mais? Luzes. Quem aí assistiu aquele filme Insetos, desenho, né? Então, o que acontece com os insetos? Quando eles entram na sua casa à noite, a gente vê muito mais isso no calor. Para onde que eles vão? Para a luz, né? Por quê? Porque eles acham que é o sol. Por quê?
existem raios que a luz, principalmente a branca, ela emite, que engana o nosso cérebro, e o nosso cérebro acha que está dia, que aquela é a luz do sol, tá? Porque é muito similar. O mesmo acontece com os insetos. Por que eu quis trazer esse comparativo, né? Para a gente entender que é aquilo, não é voluntário. Não é porque você está olhando para a tela do computador, olhando para a tela da televisão ou do celular, que você vai sentir, nossa, é dia, vai ficar imaginando que está dia. Não, são reações involuntárias, fisiológicas mesmo, né? Então é uma resposta do nosso cérebro ao estímulo daquela luz, tá? Então onde que eu quero chegar? Quanto menos luzes à noite, melhor, tá? E isso é verídico, tá? É real. Em um dia que eu não usar o celular, eu vou ver diferença? Não, gente. São aquelas engrenagens, uma ligada na outra, e a gente realmente tem que ajustar a primeira para começar a mexer a segunda e assim sucessivamente. Então, é um processo que demanda tempo, tá? Então, para ajustar, por exemplo, um ritmo circadiano, você pode levar desde 3 semanas até 3 meses, depende de quanto tempo faz que estava bagunçado, do quão bagunçado está, do quão rápido o seu corpo responde àqueles estímulos, aquelas estratégias que a gente está adotando. Tá bom? Então, realmente há uma importância muito grande com relação às luzes, tá? E aí, que tipo de luz eu posso usar? Você pode usar luzes alaranjadas, avermelhadas. Então, ter, por exemplo, um abajur com uma lâmpada vermelha ou com uma lâmpada laranja, um LED que muitas vezes a gente tem, né? Dentro de casa, também com essas cores. Os celulares, alguns, têm um modo de filtro azul, chama-se filtro azul. Você ativa ele por volta das 18 horas, a tela fica um pouco mais opaca, né? Muda um pouco a coloração da tela, fica meio amarelada, e você já consegue perceber, né, a diferença quando você olha para uma tela sem esse filtro, uma tela com esse filtro, você consegue perceber a diferença, tá? Então, são atitudes importantes. Tem pessoas que utilizam, sabe aqueles óculos que utilizam assim em fábrica, né, coisa do gênero? Existem alguns que não são transparentes, mas são laranjas, né? Então, não sei se vocês já viram pessoas que utilizam aquele óculos, né? É para isso, é para justamente não sofrer o impacto da luz branca diretamente no olho. Então, coloca aquele óculos quando chega em casa à noite, tá? Então, as luzes podem sim prejudicar o nosso sono, e a gente sabe cada vez mais a gente está rodeado pelas telas, então a gente precisa ter uma atenção especial com relação a isso, tá? Isso vale também, gente, para aquelas LEDzinhas pequenininhas. Então, aquela LEDzinha que fica acesa na televisão, ou no micro-ondas, na geladeira, ou algum aparelhinho, principalmente no quarto, a hora que você vai dormir, tira tudo da tomada. Essas LEDzinhas você pode não perceber, mas elas podem sim atrapalhar o seu sono, tá? Então, inclusive o celular, né? Ou você deixa ele no modo avião, ou definitivamente tira ele de dentro do quarto, né? Porque quanto mais o celular ficar perto da gente, mais a gente tem a tendência, né? Inconsciente de ficar toda hora acendendo o celular, não só para ver se tem que oração, mas se tem mensagens e tudo mais. Então, isso já gera uma certa ansiedade na gente. Então, é legal quando a gente vai dormir, não levar nada para dentro do quarto, realmente ficar num quarto completamente escuro, né? E sem a presença aí de nenhuma LED, nenhuma frestinha de luz para não atrapalhar. Sobre alimentação, carboidrato complexo à noite, tá? Então, aqueles de baixo índice glicêmico que vão refletir um pouco menos, né, de insulina, de glicose no nosso sangue à noite. Então, a gente deve fazer a escolha consciente que não seja um carboidrato simples, tá? Que tenha um porquê de ser um carboidrato complexo, tá? Eu vou deixar um material extra aqui para vocês conhecerem uma tabela de índice glicêmico com alguns exemplos de alimento, para que vocês possam, então, fazer a escolha desses alimentos mais corretos, tá? E proteína, tá? Proteína é bastante importante à noite. Então, você pode fazer a combinação, por exemplo, de um carboidrato complexo com uma proteína, tá bom? 2 horinhas antes de dormir. E por que 2 horas antes de dormir? Porque se a gente fica tomando muito líquido também à noite, então, se você é uma pessoa que gosta de dormir, vou supor, tá? Meia-noite, 11h30, você tá tomando uma garrafinha cheia de água, a chance de você ter vontade de fazer xixi à noite é grande, tá? Então, 2 horas antes de dormir, ingerir os últimos líquidos, e aí eu sugiro um chá Passiflora incarnata, ou valeriana, ou melissa, ou mulungu,
tá? Eles têm um efeito sedativo, tá? Então, por exemplo, se você já tiver tomado um chá desse à tarde, né, algum desses, e aí vai tomar o segundo à noite, lembra que o efeito é cumulativo, nunca é isolado? Melhor ainda, você vai ter um efeito potencializado, tá bom? Aí os suplementos, então, de verdade, se você é aquela pessoa que se sente mais calma quando toma o magnésio, agora é um bom momento, mais próximo da hora de dormir, de você tomar o magnésio, tá bom? Se você tiver melatonina, melatonina é prescrita por médicos, se você tiver o uso de melatonina frequente, já prescrito, agora é o momento também, tá bom? E aí, gente, vamos apelar para livros, vamos para o lado da leitura, livro é sonífero, né? A gente escolhe uma leitura gostosa, vai deitar na cama, vai ler um livro até que o sono venha, tá? E praticar, se você é uma pessoa que pratica atividade à noite e não tem tempo de fazer de manhã, à noite é o contrário da atividade da manhã. Então, enquanto a atividade da manhã estimula o cardiovascular, a atividade da noite tem que não estimular o cardiovascular, tem que ser uma atividade mais calma, mais tranquila. Então, buscar algumas práticas de yoga que sejam mais calmas, tá? Buscar uma meditação, uma atividade com baixo esforço, tá bom? E reduzir a temperatura do corpo. Nosso corpo realmente só consegue entrar no sono quando a nossa temperatura cai um pouquinho. Então, quem tem insônia, não é interessante tomar banho quente à noite, tem que tomar um banho frio ou do morno para o frio, tá? Que já vai ajudar a ir reduzindo a temperatura do corpo aí, tá bom? E por que que e aí dormir, né? Lógico, por volta das 10 da noite, é o ideal, tá? Porque a melatonina ela vem em pulsos. Então, a gente tem um primeiro pico de melatonina por volta das 20 horas e depois a gente vai ter um novo pico por volta das 22. É o melhor horário para dormir, tá? Então, definitivamente, se você conseguir dormir às 10 da noite, você já está dando um grande adianto, né, na melhora do seu sono, no estímulo da produção dos hormônios, né, nessa regulação do ciclo circadiano e tudo mais, tá? Então, eram essas as dicas. O vídeo ficou bastante longo, até mais do que eu imaginava, mas são muito importantes essas ações para quem quer emagrecer, tem que regular o sono, né? Então, eu já disse isso algumas vezes, se você me segue já tem algum tempo, você sabe disso, que não adianta a gente olhar isoladamente para a alimentação, a gente tem que olhar como um todo o ser humano. Então, o paciente, ele é um ser completo, ele tem várias áreas na vida dele, tem várias influências, e a minha obrigação é olhar para todas elas e a gente tentar regular todos esses pilares do emagrecimento para que tenha de fato um emagrecimento saudável, né? E que você tenha uma vida saudável, uma qualidade de vida mesmo, tá bom? Então, muito obrigada para você que ficou aqui até agora e até o próximo vídeo.